é uma alegria. Esperamos encontrá-los todos muito bem, de saúde. Esperamos que tenham tido um excelente início de ano, um primeiro mês, um segundo mês muito tranquilo, em paz. E agora nós, então, retornamos às atividades com alegria, um, com essa alegria que nos caracteriza e que faz com que estejamos todas as segundas-feiras do ano juntos. Nós, nesta noite, vamos ter a presença do querido Wallace Oliveira. Boa noite, Wallace, seja muito bem-vindo. Boa noite, Samira, boa noite, Vitório, boa noite, amigos da AME, Serra Gaúcha. Prazer de novo estar com vocês. Também temos a presença do Vitório Luiz Turconi, presidente da AME Serra Gaúcha, que todos vocês já conhecem. Boa noite, Vitório. Boa noite, Samira. Boa noite, Wallace. É uma satisfação novamente poder contar com esse querido amigo e palestrante, que com certeza, nesse magnífico livro que ele acaba de publicar, que ele vai nos trazer, que já gera uma grande expectativa, trará, como ele sempre o faz em todas as lives, grandes ensinamentos, que possamos, com a bondade de Deus e com esta tranquilidade e conhecimento do Wallace, tornar essa noite mais uma vez agradável e, muito importante, beneficiando-nos. Mais uma vez, obrigado a todos e obrigado, Wallace, por estar conosco. Antes de passarmos a palavra ao Wallace, nós gostaríamos de convidar a todos para se integrarem nessa pós-graduação de saúde, de espiritualidade, que irá iniciar no mês de abril de 2023, estendendo-se até o mês de dezembro de 2024. É uma pós-graduação numa parceria da AME Serra Gaúcha com a Universidade de Caxias do Sul. Lá nós teremos assuntos maravilhosos. O programa está no site da Universidade de Caxias do Sul. Teremos professores como o Décio e André Júnior, como a Ercília Zilli, a doutora Irvênia, o André Luiz Ramos, o Gilson Luiz Roberto. Nós temos grandes professores que irão ministrar esta temática, espiritualidade e saúde, com o que nós temos de mais moderno na academia. A pós-graduação terá início agora no mês de abril, e se vocês quiserem maiores informações, também poderão entrar no site da AME Serra Gaúcha ou enviando um e-mail samiraturconi@hotmail.com, e assim daremos todas as informações. Essa turma é a terceira turma, são 2 anos, e nós temos nessa pós-graduação o certificado da universidade e também o certificado do MEC, como especialização em espiritualidade e saúde. É imperdível. Nós temos somente a cada 2 anos essa pós-graduação, então convidamos a todos a se fazerem presentes. Dito isso, nós vamos chamar o Vitório para fazer a prece de abertura. Vamos manter, então, nossos pensamentos elevados, agradecendo a bondade de Deus, que Jesus possa nos envolver nesse momento, é o Wallace, para que juntos, Senhor, possamos absorver os ensinamentos que nos serão trazidos através das parábolas que Tu nos trouxeste, Senhor. Possas olhar por todos nós, olhar pelo nosso Brasil, para que a nossa pátria, Senhor, possa cada vez mais superar as adversidades
e avançar na senda do bem, na senda que todos desejamos, Senhor, o convívio fraterno em todo o nosso país e em toda a nossa humanidade. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos e rogamos, sê conosco neste momento e sempre. Agora, então, nós vamos apresentar o Wallace Oliveira, ele que é escritor, trabalhador espírita, estudioso, que mora na cidade de Belo Horizonte, que é autor de 4 livros. Nós vamos falar o 3 Homens e Apenas um Espírito, o Relógio Cósmico de Deus e o Sermão Profético de Jesus. Hoje, ele vai nos apresentar o início do seu 4º livro, o Sermão Profético de Jesus, parte 2. E o tema dessa palestra, então, será as parábolas de Jesus e o futuro da humanidade. Seja muito, muito bem-vindo, querido Wallace, e os microfones da TV AME Serra Gaúcha estão à sua disposição. Bom trabalho. Obrigado, Samira. Boa noite, gente, amigos. Como foi dito, né? Hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito desse livro, que é o volume 2 do Sermão Profético de Jesus, que eu lancei agora há pouco tempo, e nós vamos abordar especificamente, né, essa questão, né, das 6 últimas parábolas que Jesus citou no pós-sermão, o que elas falam, né? E, principalmente, né, qual é a visão de Kardec e dos seus continuadores, né, sobre o futuro da humanidade. Né, o que foi escrito lá por Kardec, principalmente nos últimos capítulos do livro A Gênese, e alguma coisinha que está lá no livro também, na Revista Espírita. Então, vamos lá, gente. Trazer para vocês, então, essa reflexão, né, sobre esse livro que eu lancei, tá? Como a gente vai adentrar, principalmente focar no volume 2, antes de mais nada, torna-se necessário eu fazer uma retrospectiva, uma introdução do que é o sermão profético para quem ainda não conhece. Então, vamos lá rapidamente falar um pouquinho sobre, né? O sermão profético, para quem não conhece, são revelações, explicações e advertências que o Mestre Jesus deu aos seus discípulos, onde ele falou de eventos futuros, de curto, médio e longo prazos. Ele citou esse sermão lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, na região da Judéia, no ano 31, que foi o último ano da sua pregação pública, né, antes da sua morte, né, 2 dias antes da festividade da Páscoa. Esse sermão ele está registrado nos evangelhos tanto de Mateus, de Marcos, quanto de Lucas, que são os evangelhos chamados sinóticos. E ele apresenta o quê? Em linguagem ora direta, ora mística, né? Essas incríveis revelações e explicações de uma forma simbólica, metafórica, que é a maneira comum que dessas revelações divinas, conforme a cultura linguística, poética e profética daquela época. Então, vamos lá. Consta nos evangelhos que Jesus tinha acabado de sair daquele templo de Jerusalém, né, que é o templo de Herodes, quando ele foi questionado por algumas autoridades locais, lá fala os fariseus, os saduceus e alguns anciãos do povo, sobre a sua autoridade como professor, né? E aí, naquela oportunidade, Jesus tinha acabado também de citar a parábola dos lavradores maus, que foi um recado direto à autoridade, né? A conduta da autoridade daqueles líderes religiosos. E aí, depois, ele proferiu o Sermão dos Ais, que foi o quê? Um recado direto àqueles líderes que estavam ali presentes, né, questionando essa autoridade. Então, na saída do templo, os discípulos que estavam maravilhados diante daquela imagem do templo, né, que falam que ele era um
templo muito bonito, né? Todo ornamentado, né? Tinha sido, inclusive, reformado alguns anos atrás pelo próprio rei Herodes, né? Aí eles resolveram chamar a atenção de Jesus para aquela magnífica estrutura, né? Mas aí Jesus percebeu que eles não haviam compreendido perfeitamente que naquela época estavam se desenrolando determinados acontecimentos proféticos que já haviam sido previstos nas antigas escrituras judaicas. E aí o Jesus, a fim de chamar a atenção deles, questionou: vocês, né, não vedes tudo isso? É como se ele tivesse assim: vocês ainda não perceberam, né, as coisas? Em seguida, né, Jesus, diante daquele magnífico templo, né, de acordo com o que estava contido nas antigas escrituras judaicas, principalmente contido no livro do antigo profeta Daniel, né, Jesus chegou e falou: ó, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que ele quis dizer? Que seria tudo destruído novamente. Iriam ruir tanto a cidade de Jerusalém quanto aquele suntuoso templo. E, de fato, a história registrou que, após a morte de Jesus, alguns anos mais tarde, os exércitos romanos invadiram Jerusalém e cumpriram todas aquelas antigas profecias, ou seja, destruiu a cidade e o templo. Então, no desenrolar daqueles relatos evangélicos, consta a informação de que Jesus e seus discípulos foram, então, para o Monte das Oliveiras. E aí, alguns dos seus discípulos, entendendo que aquele seu anterior alerta, né, havia se referido justamente àquelas antigas profecias, segundo a teologia apocalíptico-escatológica judaica, ou seja, segundo a crença que eles tinham daquelas profecias que tratavam do momento do fim, né, do chamado final dos tempos, então eles consultaram Jesus em particular a fim de saberem dele o quê? Mais explicações sobre aquele misterioso assunto. Então, os seus discípulos quiseram saber, basicamente, algumas informações de Jesus sobre 3 coisas: quando será e quais serão os sinais precursores da destruição da cidade de Jerusalém e do templo, que Jesus havia se referido ali especificamente, né? Sobre a sua vinda ou retorno, que Jesus já vinha falando com eles, que era necessário ele ir a Jerusalém, que lá ele seria morto, que inclusive ele ia ressuscitar no 3º dia. Então, eles quiseram saber sobre essa vinda e seu retorno, que lá é mencionado, né, segundo as Escrituras, sobre a manifestação da sua presença gloriosa. E também quiseram saber sobre esse tal fim dos tempos, né, que trata do fim deste mundo mediante o quê? A instauração do seu reino dos céus, que ele havia também constantemente, já vinha falando sobre esse reino que ia ser instaurado no mundo. Então, Jesus tratou de 6 pontos principais nesse seu enigmático sermão. Ele tratou da destruição de Jerusalém e do templo. Ele tratou do assunto de um futuro processo de afastamento da fé, daquela doutrina que ele havia acabado de trazer, né, que é o cristianismo, né, a doutrina cristã primitiva. E ele também falou do envio de um outro Consolador, né? A promessa do envio de um outro Consolador, que seria aquele justamente que iria restabelecer a verdade que havia sido o quê? Adulterada, né, naquele processo anterior, daquele afastamento da fé original. Ele falou também sobre a ascensão de um novo reino, ou seja, a vinda de um novo reino futuro, que seria justamente o deturpador daquela doutrina cristã, né, original que havia acabado que Jesus havia acabado de trazer ao mundo, né, segundo a revelação. E também falou sobre o assunto que é conhecido na exegese cristã como a grande tribulação, que é um longo período de grandes aflições no mundo, e tratou do assunto sobre o seu retorno, a sua vinda e o tal final dos tempos. Então, o foco do estudo de hoje, gente, a gente vai tratar principalmente do item 3 e do item 6
desses pontos abordados por Jesus, e principalmente a questão de quais são as consequências futuras disso tudo, dessa vinda do outro Consolador e da vinda do próprio Cristo, né, com a instauração do seu reino dos céus. Né? O volume 1 do Sermão Profético já foi feito, né, aqui na AME Serra Gaúcha. Né? Quem quiser saber mais é só consultar a biblioteca, né, das palestras que foram feitas, né? E lá a gente tratou justamente desse assunto, principalmente dessa construção dessa linha do tempo, que foi o foco do primeiro livro, né? Onde a gente viu que realmente Jesus morreu no ano 31, depois de um tempo, né? 70 anos depois, 40 anos depois, né? No ano 70, houve a destruição da cidade de Jerusalém do templo. Aquele reino que Jesus mencionou foi a Roma papal, né? Ele que causou aquela deturpação da doutrina, e aí entraria nesse período da chamada Grande Tribulação, que iria terminar justamente com a vinda do Consolador prometido e do Cristo. E, inclusive, né, no primeiro volume, a gente tratou de cálculos de tempos proféticos, e a gente demonstrou que justamente esse período da Grande Tribulação durou exatos 1260 anos, conforme uma profecia contida no livro do profeta Daniel, que é das 3 semanas e meia. E o sermão, né, ele veio não só para alertá-los a se manterem despertos e vigilantes aos sinais precursores ora anunciados por ele, né? E nessa parábola Jesus também quis explicar melhor tudo aquilo que ele já havia sido revelado antes, né? Até aquele momento, explicando melhor muitas outras coisas, principalmente quanto ao momento futuro certo, quando deveria se dar a sua vinda, né? Que lá na linguagem evangélica é dito o dia do Senhor, né? Com a implantação de um processo de avaliação, seleção e separação de toda a humanidade, que também, segundo a exegese evangélica, é dita o juízo final, né? E, em especial, as suas consequências. Jesus, então, citou aquelas 6 parábolas pós-sermão. Quais são elas? Algumas, inclusive, eu já fiz a palestra para vocês aqui também na AME Serra Gaúcha, né? A parábola da figueira, a parábola do pai de família e do ladrão, a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e das lâmpadas, a parábola dos servos e dos talentos, a parábola dos bodes e das ovelhas. Essas são as 6 parábolas que Jesus citou, como a gente viu aqui, para tentar explicar melhor, principalmente, aqueles pontos que nós vamos focar hoje. Né? A vinda do Consolador e a sua vinda, né? Quando é que ela vai acontecer, e sobre esse processo de avaliação, seleção e separação da humanidade, né? E quais são as suas consequências futuras. Então, rapidamente, na parábola da figueira, né, que é essa primeira parábola citada por Jesus, a mensagem oculta fornecida pelo mestre foi a de que a predita mudança do juízo religioso coletivo da humanidade, né, que a gente pode dizer que seria um processo de renovação com a espiritualização da humanidade, que lá ele falou, né, da simbólica renovação da figueira, né, mediante a regeneração, né, dessa humanidade, que lá ele falou da renovação das simbólicas videiras do campo, né, e a consequente mudança geral nos pensamentos e atitudes humanas, ocasionando essa transformação das suas instituições, né, que lá foi simbolizada pela simbólica brotação dos frutos, apenas iria acontecer no futuro, quando chegasse um determinado momento de um novo Pentecostes, que é uma festa judaica, né? Que lá ele na parábola ele simbolizou, ele representou com a chegada do simbólico verão. E lá, né? Após isso tudo, iria acontecer com o retorno do Cristo e o envio a esse mundo de uma nova revelação espiritual,
que é o tal outro consolador que nós da doutrina espírita acreditamos e professamos, né, a doutrina, a ideia de que é o espiritismo. E também a mensagem oculta é de que essa prevista renovação da humanidade apenas iria acontecer quando chegasse o momento do chamado final dos tempos, que é um período determinado após passados 6.000 anos da simbólica criação desse mundo, né, com o simbólico Adão, né? Então, gente, é aqui um resumo, não dá para a gente entrar em detalhes, mas esse assunto foi tratado especificamente numa palestra que eu já fiz aqui na casa, que é a parábola da figueira, tá? Na parábola do pai de família e do ladrão, a mensagem oculta também fornecida por Jesus foi a de que os seus fiéis discípulos deveriam ficar espiritualmente atentos e vigilantes para o fato de que o previsto retorno do Cristo iria ocorrer de uma forma inesperada. Lá é simbolizado, né, representado como o simbólico ladrão da noite. Ou seja, o que ele quis dizer? Que ele iria retornar em espírito. E desta maneira, nem todos os homens iriam compreender no futuro, como de fato aconteceu, né, as coisas perfeitamente. Por quê? Porque lá é dito que a humanidade, né, os homens estarão espiritualmente cegos, né, não percebendo como o fato deveria acontecer, né, pois não se mantiveram fiéis aos seus verdadeiros ensinos. Ou seja, está escrito lá, mas só que as pessoas não percebem, não compreendem a mensagem que está ocultada naquelas passagens evangélicas, né? E deste modo, muitos rejeitarão a ideia, como de fato está acontecendo, aconteceu e está acontecendo, apresentada, né, de que o Cristo já teria retornado ao mundo na época prevista, pegando muitos desprevenidos e de surpresa. Ou seja, de fato, muitos estão aguardando a vinda do Cristo até hoje, e ele já veio, né, segundo professado pela doutrina espírita. E que a imprevisibilidade quanto ao momento futuro, quando iria ocorrer o retorno ou a chamada manifestação espiritual do Cristo, aquele simbólico ladrão da noite, era apenas aparente, pois que tudo deveria ocorrer numa determinada época, entre os anos finais do 2º milênio e os anos iniciais do 3º milênio da era cristã. Lá é representado pela simbólica hora e o simbólico dia. Aqui é falado assim, o dia e a hora ninguém sabe, né? Mas ele estava falando de outra coisa. Na parábola dos 2 servos, que é a terceira, o alerta de Jesus, a mensagem oculta foi um alerta, visto que perante aquele afastamento da fé cristã, né, que lá é chamado, né, pelo termo grego de apostasia, né, ou seja, as pessoas iriam abandonar a verdadeira essência da doutrina cristã primitiva, original, fornecida pelo Cristo, né, por parte de muitos homens, isso aconteceu. Então, a preocupação dele na parábola, quem teria a capacidade de cumprir as suas obrigações com fidelidade e prudência? Ou seja, lá é dito, quem é o servo fiel e prudente? E ele deixou claro que seriam poucos, né? A principal obrigação delegada pelo Cristo, que lá é representada pelo Senhor dos servos, seria a de não deixar que faltasse à humanidade, que lá é representada pelos simbólicos conservos da casa, a indispensável orientação e consolo religioso, que lá é representado pelo simbólico sustento ou fornecimento do alimento espiritual, através da sua verdadeira doutrina. Ou seja, se ela foi adulterada, quem é que iria ensinar a verdade? Essa era a preocupação. E, em especial, quando chegasse o momento da vinda do outro Consolador, né? Que já aconteceu, que a gente entende ser a doutrina espírita. Os seus escolhidos, lá é deixado bem claro isso, seriam designados para aquelas outras futuras tarefas espirituais a serem cumpridas justamente quando Cristo retornar. Ou seja, eles seriam aqueles anjos que viriam, né? Aquela pleiade de anjos que viriam juntos com o Senhor no momento oportuno, né? Os não escolhidos serão, então, separados assim como os demais homens rebeldes e vigilantes,
e, consequentemente, serão excluídos deste mundo. Na parábola das 10 virgens e das lâmpadas, a mensagem oculta do Mestre foi a de que apenas os homens fiéis à sua verdadeira doutrina, os que tiverem conquistado as verdadeiras virtudes ativas, que lá é representada pelas reservas do azeite, ou seja, somente as virgens prudentes, né? Aquelas que conquistaram as virtudes morais ativas, praticando-as, serão os que reconhecerão como, né? Ou reconhecerão como sendo Cristo, ou seja, aquele simbólico esposo que chegou inesperadamente à noite, é dito lá na parábola, e que veio na época predita, lá é falado que é a simbólica bem à noite, e, consequentemente, serão os escolhidos e os que farão parte da nova geração que há de viver no futuro mundo vindouro, que a gente chama de mundo ditoso. Os demais homens infiéis à sua verdadeira doutrina, os que não conquistaram as necessárias virtudes morais ativas, ou seja, serão os não escolhidos e os que não farão parte da nova geração futura. E, consequentemente, eles serão separados e excluídos desse mundo. Ou seja, Jesus aqui novamente falando daquele processo de avaliação, seleção e separação da humanidade que ele aborda muito especificamente nessas 6 últimas parábolas. Na parábola dos servos e dos talentos, a gente viu lá que a mensagem oculta fornecida pelo Mestre foi a reafirmação quanto ao alerta anterior, visto que apenas os homens que cumpriram a vontade de Deus expressa na sua doutrina, ou seja, lá que ele chama pela figura dos servos úteis, né? Empregando aqueles que iriam empregar neste mundo de forma útil, ou seja, fraterna e solidária, todos os recursos que lhes foram postos à disposição, que lá é representado pelos simbólicos talentos, é que serão escolhidos e permanecerão no futuro mundo vindouro, né? Que é o mundo, né, ditoso, compondo a nova geração futura. Os que não cumpriram a vontade de Deus, contida na doutrina do Cristo, ou seja, os egoístas, os individualistas, que não empregaram de forma útil os seus recursos, não serão escolhidos e, consequentemente, serão separados e excluídos deste mundo, assim como os demais homens rebeldes, egoístas, intolerantes e invigilantes. Então, a gente percebe que a mensagem de Jesus é bem clara quanto a esse processo, né? E, por fim, a parábola dos bodes e das ovelhas, que a gente viu que foi a 6ª e a última parábola, onde a mensagem oculta fornecida pelo Mestre foi a de que, quando ele retornar, né, o Cristo retornar a este mundo em espírito, que a gente, né, de acordo com o estudo do primeiro livro, a gente viu que foi nesse início do 3º milênio da era cristã, ele irá restabelecer o seu governo espiritual, que lá é representada pelo chamado Reino dos Céus, que é o tal futuro mundo vindouro que a gente, na doutrina espírita, chama mundo ditoso. E então dará o início àquele longo processo de avaliação, seleção e separação da humanidade, que lá foi representado pela figura dos simbólicos bodes e ovelhas do pasto, promovendo assim a regeneração, né, de todas as coisas, ou seja, a renovação tanto deste mundo quanto desta humanidade. E lá é dito que os homens justos, que é representada pela figura das ovelhas, permanecerão neste mundo, né? Visto que praticaram os atos de bondade junto ao próximo necessitado, que na doutrina espírita a gente chama, né? Kardec frisa muito a importância da caridade, e só para vocês terem uma ideia que não é só na nossa cultura religiosa, os judeus chamam isso de Gemilut Hasadim, que são justamente esses atos de bondade que fazem parte, né, das obrigações deles como judeus, ou seja, a ideia é a mesma. Ou seja, são aqueles que souberam, né, ser fraternos, solidários, caritativos,
com o próximo necessitado. Por outro lado, os homens injustos, que lá foram simbolizados pela figura dos bodes, serão excluídos deste novo mundo, visto que foram egoístas e individualistas, cometendo atos de injustiça social. A gente sabe que eles, né, já é muito falado dentro da doutrina espírita, que esses não irão mais encarnar no planeta Terra e irão continuar sua jornada evolutiva encarnando em outros orbes relacionados ao seu nível de evolução. A gente, então, consegue ter, né, dentro dessa linha do tempo, a ideia do que seria a transição planetária, que a gente viu que a gente está num processo de transição entre o chamado mundo de provas e expiações e o chamado mundo de regeneração, onde a gente viu que Kardec deixa bem claro, né, que esse processo de transição planetária começou ali pós segunda metade do século XVIII, que coincide com aquele período do iluminismo no mundo, né, e aquele período de grandes aflições, né, ele já vem se estendendo de algumas décadas, centenas de anos para cá. A gente já pode ver aqui que já houve alguns eventos, né, tais como a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, a gripe espanhola, a gente superou agora esse momento da gripe, da Covid, né? E fica aquela questão, o que é que vai acontecer daqui para frente, até aquela data prevista por Emmanuel, baseado, né, nas profecias do profeta Daniel, onde é dito que aqui seria o marco onde a gente estaria superando esse período da transição planetária e adentrando no mundo de regeneração propriamente dito, que seria aquela data de 2057, 64. Então, a gente vai ver mais ou menos alguma coisa que Kardec colocou que seriam alguns outros importantes acontecimentos, importantes e necessários acontecimentos que iriam ocorrer principalmente nesse período de transição planetária e mundo de regeneração. Então, vamos lá. A visão de Kardec sobre o quadro mundial futuro. Kardec compreendeu que o processo de regeneração, que é essa transformação da humanidade, se assinala por um determinado momento de crise e de superação de dores, ou seja, de necessárias e conturbadas mudanças, mas também de construção de uma nova sociedade, e que ele começou, como foi dito, né, por volta do início do século XVIII, mas ele aparentemente não precisou, né, abertamente um prazo limite para a sua consumação. Apesar de lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, questão 798, ele deixou lá uma pista de que seria algo em torno, depois, né, de cerca de 210 anos, né, que coincide também com essa data prevista de 2057. Embora, segundo o entendimento apocalíptico, escatológico, né, dessas questões que tratam do momento do final dos tempos, né, segundo a ótica dos judeus cabalistas, dos primeiros cristãos, como eu já trouxe para vocês várias vezes em outras palestras, né, esse processo deverá durar um longo período de cerca, né, de aproximadamente 1000 anos, indo até os anos finais do terceiro milênio da era cristã. Então, ou seja, o mundo chamado mundo de regeneração propriamente dito, segundo essa tese judaico-cristã primitiva, né, do período da patrística, dos primeiros teólogos cristãos, né, dos 3 primeiros séculos, é de que esse período iria durar cerca de 1000 anos. Emmanuel, como a gente viu, foi citado antes, né, por sua vez, certamente baseado nas informações contidas nas antigas profecias de Daniel, principalmente na profecia dos 7 tempos, interpretou e revelou que a transição planetária se estenderá até um determinado momento por volta ali dos anos de 2057, 64, inclusive com cálculos proféticos, matemáticos, que demonstram essa data especificamente, né? Ou seja, ali na segunda metade do século XXI.
Então, Kardec entendeu, através das suas muitas explicações, o importante papel a ser exercido pelo Espiritismo, que a gente viu lá que é o outro consolador prometido por Jesus, que inclusive ele tratou da sua vinda no sermão profético, né? No chamado futuro processo de mudança dos juízos e das ações humanas, ou seja, nesse processo de regeneração que representa esse processo de espiritualização das consciências humanas com o progresso moral, né? E que terá, né, com vistas, né, a destruição de todas as desigualdades e injustiças sociais estabelecidas e ainda praticadas entre os homens, estabelecendo assim um sentimento geral de equidade, fraternidade e solidariedade em todas as suas relações sociais e, consequentemente, de compreensão quanto à necessidade de execução das indispensáveis mudanças nas suas legislações e instituições, promovendo assim neste mundo as desejadas e inevitáveis reformas sociais úteis e humanitárias, ou seja, aquelas que deverão gerar um bem-estar social para todos os homens. Então, essa é a visão global que Kardec teve. Então, a gente percebe que a gente ainda está um pouco longe, né, para não dizer muito, né, dessa construção dessa nova sociedade sobre esse aspecto, né? Inclusive, lá no livro A Gênese, também repetido na Revista Espírita, é dito que a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Kardec também compreendeu que as previstas mudanças iriam abranger o mundo inteiro e que serão relativamente rápidas. Então, quando a gente fala essa questão de tempo, que é rápido, a gente tem que entender isso sobre a ótica espiritual, porque a gente viu que esse processo já está durando algumas décadas, para não dizer alguns poucos séculos, mas o prazo previsto é isso mesmo, cerca de 200 e alguns anos, né? Mas que não ocorrerão pacificamente. A gente já viu realmente de lá para cá quanta coisa aconteceu, né? Visto que haveria necessariamente, e como consequência natural, alguns conflitos sociais transitórios e aflições. Enfim, luta de ideias e guerras, né? Kardec deixa bem claro, e ele usa até esse linguajar, né, que os conflitos políticos e ideológicos entre as antigas ideias retrógradas e conservadoras e as novas ideias progressistas. Enfim, uma luta da criatura humana contra a suprema vontade de Deus, que quer o bem-estar de todos e não apenas de alguns. O codificador também disse ainda que essas muitas aflições, somada a alguns transitórios momentos de ocorrência de flagelos destruidores mundiais, que são aqueles tanto causados pelos homens quanto pela própria providência divina, ou seja, as guerras, epidemias, os terremotos, conforme consta lá na questão 741 do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, serviriam para ajudar, de acordo com a divina lei do progresso, na aceleração do processo de mudanças, retemperando a humanidade com a vinda de uma nova geração espiritual para este mundo, né, que passará a encarnar neste mundo. E o expurgo, ou seja, né, a saída de uma parcela da antiga geração. Igualmente, Kardec, né, o codificador, entendeu que todas as instituições humanas que ainda estimulam, ou seja, incitam e mantêm o egoísmo e o individualismo nos homens, deverão ser reformadas, visto que, para que as coisas efetivamente mudem para melhor neste mundo, com vistas à prevista construção de uma nova sociedade, né, de uma nova ordem social, que a gente viu lá, então a antiga geração terá que ser mudada, ou seja, ela terá que passar por esse processo de substituição, né? Ela terá que, então, ser mudada primeiro, porque primeiro muda-se a sociedade, principalmente mediante a vinda de uma nova geração espiritual bem melhor e imbuída de sentimentos morais mais fraternos e solidários, ou seja, de novos valores morais e sociais, pois ela
é justamente, né, o elemento modificador que trará a esse mundo as novas ideias renovadoras e progressistas, e que, consequentemente, irão repercutir na educação, nas leis e nas instituições humanas, transformando-as. Ou seja, a gente está ainda nesse processo, por isso que a gente ainda está nessa transição planetária. Enfim, com a vinda da nova geração, mudam-se as ideias, os valores ético-morais, a educação, as legislações humanas, as instituições sociais e, com isso, transforma-se o próprio mundo. Ou seja, esse é o processo, mas tudo só vai acontecer depois que mudar primeiro, né, essa antiga geração com a vinda da nova. Os sentimentos de egoísmo e individualismo humanos, bem como os outros vícios morais a ele relacionados, os que, embora sejam contrários à verdadeira vontade de Deus, ainda são socialmente ou normalmente aceitos, a gente pode dizer como exemplo a ambição, a competição, o apego excessivo às coisas materiais desse mundo, são justamente aqueles que deverão ser substituídos pelos sentimentos de caridade, solidariedade e reciprocidade, ou seja, aqueles oriundos da transformação moral da humanidade. Esses são os que fazem com que os homens se dividam em classes sociais, ou seja, esses homens, né, que ainda são egoístas, individualistas, esses é que fazem que os homens se dividam em classes ou estruturas sociais desiguais, onde uns poucos, onde que Kardec usa o termo os mais fortes, né, subjugam e exploram muitos outros, ou seja, os mais fracos, que são aqueles socialmente vulneráveis, perpetuando assim, ao longo do tempo, a manutenção das diferenças extremas e das injustiças entre os homens, gerando um estado de miséria social. Ou seja, gente, isso tudo que eu estou lendo aqui para vocês, a gente está vendo aí, está à vista de todos os que têm sensibilidade, olhos para ver, né? Logo, Kardec compreendeu que todas as instituições humanas, tanto religiosas quanto políticos, sociais e econômicas, para atingirem a sua desejada harmonia e estabilidade, deverão ser renovadas, ocasionando, assim, um necessário e inevitável processo de unificação e racionalização, em especial nas crenças religiosas professadas, ou seja, nos cultos, mas principalmente nas suas formas de pensar e de agir perante o restante da sociedade. Desta forma, o foco das atenções e preocupações humanas mudará radicalmente, principalmente nas suas relações sociais, mediante a submissão da humanidade às divinas leis de amor e de caridade, com a consequente implantação das necessárias reformas sociais que combaterão e aniquilarão definitivamente as desigualdades estruturais extremas. Quanto ao futuro das instituições humanas, principalmente as religiosas, essas buscarão, como foi dito antes, né, a espiritualização mediante a superação do espírito de incredulidade, né, onde lá Kardec deixa bem clara a ideia dessa incerteza quanto à antiga questão entre a unicidade e a pluralidade das existências humanas, ou seja, da existência ou não da reencarnação e de suas causas e consequências, caminhando, consequentemente, no sentido das ideias espiritualistas, ou seja, da certeza da perpetuidade do ser espiritual perante a morte física, que são ideias contrárias às materialistas, norteando, assim, todos os pensamentos, os valores ético-morais e as ações que serão desenvolvidas pelas futuras instituições proveitosas e progressistas. Ou seja, Kardec deixa a ideia bem clara que a partir do momento que essa crença, essa noção, essas ideias fizerem parte, né, do ser humano, ou seja, ele adquirir essa espiritualização,
aí sim os pensamentos, os valores éticos e, consequentemente, as ações serão renovadas, né? Tanto no homem quanto nas suas instituições. Kardec explicou numa passagem lá: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões mais. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinam a concórdia, a paz e a fraternidade. E que será ainda o progresso moral que, secundado então pelo da inteligência, né? Kardec frisando sempre aquela questão né? Que a gente tem que superar a ideia da fé cega, né? E a gente tem que ter uma fé mais raciocinada, né? Confundirá os homens numa mesma crença, ou seja, numa futura religião, fundada nas verdades eternas, ou seja, nos princípios fundamentais que todos poderão aceitar, conforme consta, né? Kardec deixou bem claro lá no item 17 do livro A Gênese, do capítulo 18, né? Que são ideias não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. Aí ele prossegue: a unidade da crença, ou seja, dos cultos religiosos, fará o laço mais forte, será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, aquela que foi impedida desde os tempos passados, né? Onde os homens se dividiam, né? Acontecia a divisão de povos, inclusive de famílias, onde aqueles que eram os dissidentes, né? eram anatemizados, né? Eram considerados como inimigos, que deveriam ser evitados, combatidos, exterminados, ao invés de serem considerados, apesar de pensarem diferente, né? Irmãos. E aí, ao final daquele raciocínio, ele coloca: essa a fé que o Espiritismo faculta, o que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, ou seja, a nova geração futura. Olha só como é que a crença, a convicção de Kardec nesses pontos que eu estou trazendo para vocês eram grandes, né? E aí, gente, perante esse resumo, né, rápido do pensamento de Kardec sobre esses pontos que devem ainda sofrer alterações, né? A gente vê que a gente ainda está nesse longo processo. A gente pode pensar quais serão, então, as outras possíveis mudanças mundiais baseadas nisso tudo que a gente leu aqui, nesse discurso de Kardec, feito lá na segunda metade do século XIX. Então, assim, a gente já começa a pensar como o objetivo de Deus para a humanidade é estabelecer neste mundo uma nova ordem futura de coisas mediante a formação, ou seja, que é aquela construção social de uma nova sociedade bem mais justa, solidária, fraterna e cooperativa, e que combaterá e dará um fim na desigualdade extrema e na miséria social. Então, quais deverão ser as outras possíveis mudanças específicas que ainda ocorrerão daqui para o futuro? Basta lançarmos, né, gente, um olhar mais analítico e, sobretudo, bem mais crítico e sincero, livre de quaisquer tipos de preconceitos ideológicos, principalmente isso, né, gente? Sobre a história recente e o nosso atual mundo, o estado vigente das coisas, e principalmente sobre o perigoso rumo pelo qual elas estão se encaminhando. E desta forma, nos será possível enxergar melhor, com um pouco mais de clareza, o que de fato ainda deverá ser urgentemente mudado. Né? Sobre essa questão do perigoso rumo, gente, a gente não deve deixar de observar, não, o que está sendo já noticiado, né? Pelos meios de comunicação, né? Que os estudiosos já falam que a gente está à beira, né, de alguns anos para um colapso financeiro de algumas nações, principalmente lá da Europa, por causa da crise de falta de pessoas, né? As pessoas não querem ter mais filhos, né? E aí quem vai trabalhar? Né? Se está elevando
por exemplo, a idade mínima para aposentadoria tem um limite. E aí? E não tendo mão de obra para trabalhar, porque as pessoas não estão tendo filhos, quem é que vai fazer a roda da economia girar? Então, já estão prevendo para alguns anos um colapso financeiro de algumas nações, né? E também um colapso socioambiental do planeta, diante disso tudo que a gente está vendo aí, crise climática, né? Aquecimento global, dentre outras, né? Então, vimos que Kardec nos deu um caminho lógico e seguro para a nossa análise e reflexão sobre essas questões, ao dizer que, com o fim do orgulho e do egoísmo conquistado através da vinda de uma nova geração espiritual, daquela que trará com seus novos ideais progressistas uma melhoria substancial no caráter espiritual e moral dominante da humanidade, bem como com a força das dolorosas circunstâncias que já estão aí se apresentando, mas que certamente ainda se acirrarão para todos daqui para frente, como eu falei, né, esses previstos colapsos, né, isso dentro daquilo que é previsto, né, fora aquelas coisas que ainda podem acontecer que não são previstas. Então, deverá ser mudado, né, com base naquilo que Kardec já falou, então deverá ser mudado radicalmente o atual sistema mundial de coisas. Enfim, todas as leis e instituições humanas que ainda regem e regulam as relações sociais injustas deste mundo, quais sejam as sociais, as políticas e religiosas, tornando-as o quê? Bem mais racionais e dignas, e deste modo mais humanitárias. Quanto ao futuro das instituições religiosas, a gente viu antes, né, que haverá um processo de conquista da liberdade de raciocínio, de livre consciência, e isso a gente já está percebendo, né, e de crença frente à tradição, da tolerância religiosa, ou seja, mesmo a gente estando diante de um né, como a gente ainda está na transição, de um processo de muita intolerância, mas a gente sabe que isso vai caminhar de uma forma ou de outra, né, para um processo futuro de tolerância religiosa, ou seja, assim que aquela turma dos intolerantes, né, nossos irmãos mais rebeldes e refratários, né, serem excluídos, os que vão ficar são espíritos que vão encarnar, que têm uma moral mais elevada, e com isso eles vão ser mais tolerantes. Um processo de unificação, Kardec deixa lá, unidade e uniformidade, mediante a superação dos antagonismos entre os dogmas particulares. E também um processo de racionalização das crenças em torno tanto das verdades espirituais eternas, né, que a gente viu que isso tudo é um processo que vai culminar mediante a espiritualização das consciências, né? E que todos poderão acreditar e aceitar, ou seja, que ele deixa lá bem claro a fraternidade, a ideia da imortalidade da alma, a ideia da que a gente chama de reencarnação, mas em especial do grande princípio fundamental da fraternidade universal, quanto dos novos conhecimentos conquistados e professados pela ciência. Enfim, o que Kardec deixa bem claro que as futuras crenças humanas, ou seja, a fé resultante desse processo regenerador, né, caminhará rumo às ideias espiritualistas, justamente aquelas que são atualmente defendidas pelo espiritismo cristão. A esse respeito, o médium e pesquisador espírita Leon Denis, dentre muitas outras reflexões suas, assim se manifestou como pioneiro em 1921, porque depois o Emmanuel repetiu também essa mesma ideia, ele questionando: então o espiritismo é a religião do futuro? Aí Denis conclui: ele é, antes de tudo, o futuro da religião. O espiritismo, como seu nome indica, é a mais alta e a mais científica forma de espiritualismo. Ele é, ao mesmo tempo, já o dissemos, uma ciência positiva, ou seja, aquela baseada na análise e observação dos fatos, e uma filosofia moral, e também uma solução. Olha só, gente, o que ele falou: uma solução social.
Sob todos esses títulos, ele responde admiravelmente às exigências do pensamento moderno, às necessidades do coração humano, às aspirações elevadas da alma. Os progressos do futuro, ou seja, das ciências, confirmarão cada dia mais seus ensinamentos e sua doutrina. Podemos, pois, afirmar que o Espiritismo é o credo futuro da humanidade. Então, a gente vê aqui que Leon Denis, né, de comum acordo com o pensamento do Kardec, né, deixou bem claro a ideia que a gente trouxe para vocês até aqui quanto à mudança das instituições religiosas, né? A respeito do futuro das instituições sociopolíticas que sustentam esse atual sistema de coisas, que são que as formas e os sistemas de governo mundiais, compreende-se que, com a vinda da nova geração moralmente melhor, aquela liberta das antigas pretensões políticas individualistas e mesquinhas que a gente vê por aí, né? E que visam basicamente a manutenção de um poder controlador, explorador e opressor, né, dos demais homens. Então, todos os interesses políticos públicos, ou seja, os interesses coletivos dos homens, voltados para o bem-estar social, prevalecerão sobre os outros interesses particulares. Porque a gente está vivendo justamente um processo que é o contrário, né? Os interesses particulares é que prevalecem, né, sobre os interesses, geralmente os interesses públicos, né? O forte sobre o fraco, né, que o Kardec deixou bem claro. Os futuros agentes políticos serão o quê? Homens de bem, reconhecidos e escolhidos por sua autoridade e capacidade, tanto intelectual quanto moral, para assumirem a missão de governar e conduzir os povos, secundados por outros homens igualmente capacitados e experientes, de acordo com cada área específica de interesse e atuação governamental, e que chamarão para si a responsabilidade social, operando na gestão e na tomada de decisões justas e técnicas sobre as questões de interesse coletivo. Então, essas futuras instituições sociopolíticas de governo também seguirão um processo de unificação, porque Kardec entende, né, dentro da sua tese, do seu discurso, que essas instituições, né, todas essas particularidades tendem à unificação, sendo geridas, como ele deixa bem claro, por uma aristocracia intelecto-moral. A esse respeito, Kardec disse, num certo ponto lá do seu estudo, a inteligência nem sempre constitui penhor, né, de moralidade, e o homem mais inteligente pode fazer péssimo uso das suas faculdades. Do outro lado, a moralidade isolada pode, muitas vezes, ser incapaz. A reunião dessas duas faculdades, inteligência e moralidade, é, pois, necessária a criar uma predominância legítima, preponderância legítima, a que a coletividade se submeterá cegamente, porque lhe inspirará plena confiança pelas suas luzes e pela sua justiça. Muito interessante, né? Após Kardec concluiu, será essa a última aristocracia, ou seja, a última liderança política, né, que vai conduzir os povos, a que se apresentará como consequência, ou antes, como sinal do advento do reinado do bem da terra, ou seja, como o sinal precursor da chegada definitiva, né, do mundo ditoso ou feliz no nosso planeta. Ela se erguerá muito naturalmente pela força mesma das coisas, ou seja, pelas circunstâncias que se apresentarão. Quando os homens de tal categoria, ou seja, alguns dessa nova geração que vai encarnar, né, de espíritos melhores, que vão compor essa última aristocracia, né, essas lideranças políticas mundiais, forem bastante numerosos para formarem uma maioria imponente, a coletividade lhes confiará seus interesses. Então, a gente está vendo aqui a visão profética de Kardec sobre essas mudanças mundiais, né? O caminho que elas devem acontecer. Como vimos, todas as lideranças, né,
políticas, as aristocracias, tiveram sua razão de ser. Nasceram do Estado da humanidade. Assim há de acontecer com que se tornará uma necessidade. Então, aqui Kardec já deixa claro isso, que a escolha da humanidade nem sempre ela acontece de forma pacífica, né? Como ele está falando lá, vão ser mudanças dolorosas, mas elas vão vir por um processo de necessidade, ou seja, não tem outra saída, vai ter que ser dessa forma. Ele coloca lá, a essa aristocracia chamaremos a aristocracia intelecto-moral. Sobre o futuro das instituições político-econômicas que igualmente sustentam este atual sistema de coisas, que agora a gente vai falar das formas e dos sistemas financeiros mundiais que orientam a organização social, estabelecendo as relações econômicas entre os homens, tanto no processo de produção de bens, quanto no de geração e distribuição de riqueza e renda. Compreende-se que, com a vinda da nova geração moralmente melhor, liberta das antigas ambições e apegos individualistas e extremos, né? Apegos extremos, que visam a manutenção de um poder explorador e opressor, então, do mesmo modo, né, o que Kardec entende, todos os interesses econômicos públicos, ou seja, coletivos, voltados para o bem-estar social, prevalecerão sobre os outros interesses particulares. Novamente, a gente está vivendo ainda o processo que é justamente o contrário. Os interesses financeiros particulares ainda prevalecem sobre os interesses, né, econômicos públicos. Mas isso vai ter que ter uma inversão. O futuro modelo econômico das nações irá superar o atual estágio do chamado capitalismo de mercado, trazendo alternativas viáveis, ou seja, as necessárias reformas sociais úteis, bem mais dignas, humanitárias e sustentáveis, contrárias ao antigo sistema econômico individualista, instável, opressor, explorador e degradador do meio ambiente, com vistas à busca de uma harmonia nas relações sociais, ou seja, justamente o combate às desigualdades socioeconômicas extremas, bem como, né, o combate à miséria e à violência social, ou seja, demonstrando que o caminho, né, ainda é longo. Essas futuras instituições político-econômicas de produção e geração de riquezas também seguirão um processo de uniformização, caminhando para um sistema econômico mundial alternativo que observe a questão social da riqueza produzida, sendo ele, de fato, bem próximo ao modelo que nós conhecemos atualmente pelo nome de socialismo. Sistema este que, segundo a concepção original dessa ideia, compreendida dentro do seu contexto histórico, e aí a gente tem que ter o cuidado com aquilo que é chamado de anacronismo, ou seja, tentar entender uma ideia, uma palavra, né, retirada do seu contexto histórico, e isso acontece muito com essa palavra socialismo, né? Muitos já devem estar aí com o cabelo arrepiado, né? Assim, o que o Wallace está falando, mas a gente tem que entender que a ideia é essa trazida por Kardec, e a gente vai ver também por outros pensadores. Busca, na verdade, né, essa ideia, a verdadeira ideia por trás dessa palavra socialismo, busca, na verdade, uma reformulação social de natureza humanitária, a implantação da justiça social e do bem-estar para todos, e não apenas para alguns, como acontece geralmente agora. E foi justamente isso que tanto Kardec, quanto Leon Denis, quanto o espírito de Emmanuel compreenderam e lecionaram a respeito deste complicado e polêmico assunto. Vejamos. Sobre este assunto, Leon Denis, por exemplo, dentre muitas outras reflexões suas, deixou bem claro o seu entendimento de que o socialismo será a nova ordem futura das coisas deste mundo, dizendo: nosso mundo, como já dissemos, está sendo arrastado por uma poderosa corrente progressista
em direção a uma era de transformação social. O socialismo, ou qualquer que seja a opinião que se tenha sobre ele, que se aprove ou que se condene, né, essa ideia, continuou o seu caminho a despeito das resistências e tornou-se uma força tal que é preciso ser levado em conta. Ele, né, falando do socialismo, tem o futuro para si. Ele triunfará, talvez, sob formas muito diferentes daquelas concebidas atualmente. E sua obra será pacífica ou sangrenta, conforme o princípio, a ideia principal que a inspirará. Mas lhe falta o essencial, o cimento que deve unir esses elementos. Ou seja, ele está falando daquela época, início do século, final do século XIX, início do século XX. Ele falou assim, mas a esse socialismo que ele está falando, falta o cimento para unir os elementos. Quais elementos ele está falando? Aquelas ideias, as teses ideológicas rivais, que naquela época era a ideia ou evolucionista ou revolucionista da implantação do socialismo. Quer dizer, a fé elevada, que é a religiosidade, e o espírito de sacrifício, ou seja, de desapego e abnegação, que ela inspira. Falta-lhes o ideal poderoso, que aquece, fertiliza e vivifica. E a seguir, Denis falando sobre essa ideia, o que falta, que é, na realidade, são as ideias espiritualistas, o espiritismo, né, a doutrina cristã, que está unida a ele por laços estreitos. Ele disse, na realidade, poder-se-ia dizer que o espiritismo não é senão um socialismo espiritual, baseado em regras absolutas de justiça social e nas leis da consciência e da razão. Seus princípios são inelutáveis, ou seja, incontestáveis. Eles mostram à humanidade o caminho do dever moral, pelo qual chegará a verdadeira luz e a plenitude da sua liberdade e dos seus direitos sociais. Visto que, para regenerar, ou seja, para transformar a ordem social, ou seja, gerar a nova ordem mundial, isso que Kardec falava, né? O espiritismo, o socialismo e o cristianismo devem se dar as mãos. Do espiritismo pode nascer o socialismo idealista ou cristão, né? Há um interesse capital em reunir essas três ordens de ideias. Igualmente, sobre esse mesmo assunto, Emmanuel, por exemplo, em suas reflexões trouxe: a atualidade do mundo necessita criar um novo mecanismo, ou seja, um novo sistema, um modelo de justiça econômica entre os povos, que se aventem, ou seja, que se comecem a vir essas ideias, né? Medidas conciliatórias, ou seja, políticas que procurem minimizar as desigualdades sociais extremas, para essa situação de pauperismo, ou seja, de miséria social que a gente está vendo por aí. E autoimperialismo, ou seja, de subjugação e exploração de homens para homens e de nações para nações. Ou seja, estava falando sobre o fim definitivo desse processo de injustiça e de miséria social. E que a civilização em crise, organizada para a guerra e vivendo para a guerra, há de cair inevitavelmente. O que ele está querendo dizer? Que todas as coisas certamente serão renovadas, confirmando aquilo que Kardec colocou lá, né? São profecias que vão ser cumpridas, de acordo com os desígnios de Deus. Mas o futuro nascerá dos seus escombros para viver o novo ciclo da humanidade, ou seja, aquele predito, né? A chegada do mundo de regeneração que culminará no mundo ditoso, sem os extremismos antirracionais, na época gloriosa da justiça econômica, que, segundo ele bem destacou em seus estudos, ele fala lá que será o do socialismo cristão do porvir. Não duvidemos, dentro da nossa certeza incontestável, o porvir humano pertence à vitória do Evangelho. Com isso, gente, obrigado pela atenção de todos. Fazer aqui, como sempre, né, o meu momento de merchan dos meus livros publicados, né, e especificamente desse último, né, o volume 2 do Sermão Profético, dentre eles, sobre o qual, né,
eu fiz essa palestra de hoje baseada em alguns dos pensamentos que estão contidos neles, deixando bem claro, né, que aqui foi feito de forma bem rápida e tratei dos assuntos bem específicos, né, que não tem, claro, né, essa palestra de hoje, a pretensão de exaurir tudo aquilo que foi escrito nesse livro, né, lá tem muitas outras ideias, muitas outras questões levantadas. Com isso, gente, obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Wallace, realmente muito bom, como sempre. Tu fizeste rapidamente uma retomada de todas as tuas lives anteriores, nos trazendo num crescente para que nós revivêssemos os ensinamentos que tu já nos propiciaste. Mas, como tu bem salientaste nessa live, é importante aqueles que ainda não o fizeram, acompanharam, que busquem nos nossos arquivos da TV Serra Gaúcha, tuas lives anteriores, que poderão entender mais profundamente tudo que tu trouxeste nessas conclusões muito bem trazidas. Que possamos cada vez mais aproveitar esses teus estudos e a maneira didática que tu sempre nos trazes. Realmente muito bom, como sempre. Obrigado, Vitória. E o mais interessante, né, que eu acho que dentro desse resumo, dessa trajetória, dessa linha de raciocínio que foi trazida, né, a gente vê que tanto Kardec, na segunda metade do século XIX, Denis, né, no início do século XX, né, estava tratando de assuntos que nós estamos vivenciando hoje, nossos dias ainda, né, porque é natural, faz parte do processo de transição. Né? E eu que sou formado em economia, de vez em quando, apesar de eu não trabalhar diretamente com isso, mas de vez em quando eu pego aqueles relatórios dessas reuniões de cúpula lá em Davos, né? Fórum Econômico Mundial, Fórum Climático, e dou uma leitura naquilo. E o interessante, né, que eu também coloquei no livro, é que hoje em dia os líderes mundiais, apesar da muita resistência, ou seja, ninguém larga o osso facilmente, né? Mas aquilo, como deixou bem claro, a mudança vai vir por uma necessidade, ou seja, não tem escapatória. Eles já estão falando disso, né? As mudanças vão ter que acontecer. E a gente vê, né, que a gente está aí há 30 e poucos anos, né, daquela data limite, né, de 2057, 64, onde é falado que dali para frente a humanidade vai começar a sentir esse sinal de mudanças, ou seja, aquela nova geração que vai vir vai começar a mostrar sua cara e vai mostrar assim, ó, agora tem que mudar, né? E a mudança vai ocorrer ao longo do período de regeneração. Então, a gente sabe que a gente ainda está no olho do furacão. A gente faz essa leitura, né, dentro dessa visão profética que Kardec trouxe, né, essa visão dele desse período que a gente está vivendo, a gente vê que muita coisa ainda falta a ser mudada. Né? Você vê que ele falou de coisas muito profundas e coisas específicas que mexem, né, vão chacoalhar o mundo, mas são questões que vão acontecer. Pelo menos a gente que faz parte, né, da nossa fé espírita cristã e confia na mensagem espiritual que os espíritos passaram para Kardec, e Kardec codificou e consolidou, principalmente no último capítulo da Gênese, né? Isso nos remete à certeza do planejamento divino, a certeza de que há Jesus no timão da nossa nave, a certeza de que nada está solto na constituição e evolução dos mundos, né? Wallace, essa sequência natural das explicações de Jesus, culminando, então, com as bem-aventuranças, nos dá realmente esse viés de que nós estamos sendo tutelados, mas que parece que, por estarmos, como tu disseste, no olho do furacão, a coisa ruim está acontecendo. Não, é essa depuração, né? Nós temos aqui alguns comentários do YouTube que eu gostaria de te repassar.
O Edson Aguzoli nos diz: o Wallace sempre nos traz uma reflexão valiosa. Parabéns e gratidão. Obrigado, Edson. O Sérgio Frá: o Wallace traz uma reflexão atualizada. Obrigado. A Elisete Ordovaz: que valiosa live. Quanta sabedoria compartilhada conosco. Muito obrigada. A Diva de Campinas nos diz: que aula maravilhosa e profunda. Demonstra quanto estudo o Wallace teve que fazer para chegar a essas conclusões. Gratidão eterna. É isso que nós verificamos, né? Essas associações que tu consegues fazer com, claro, muito estudo, mas muita compreensão das parábolas, né? Associando não só as verdades de Jesus como verdades eternas, mas as verdades trazidas por Allan Kardec, que também assessorado, ele como espírito superior, assessorado por toda a sua equipe, também fizeram uma releitura dos ensinamentos de Jesus para que nós, assim, o compreendêssemos mais, né? Sim, isso mesmo. E isso é importante porque Kardec, muito mais próximos do nosso tempo do que Jesus, consegue afinizar a sintonia de pensamento. Mas tu, estudando os dois e transmutando as palavras para as palavras do dia de hoje, então se tornam muito mais fáceis de compreensão esses ensinamentos, né? Muito bom. Sim. E aquilo que eu falei, o interessante disso tudo é que a gente começa a ver essa porta aberta para o futuro, né? Vislumbrar aquelas profecias de Jesus, como é que Kardec, Denis, né, Emmanuel entenderam que elas vão acontecer, e a gente está vivenciando isso, né? É um processo longo. Então, a gente olha para trás da história, vê o que aconteceu. A gente começa a olhar para o futuro, igual eu falei, a gente começa a ler que não tem nada a ver com religião, esses relatórios desses fóruns econômicos mundiais, que acontece aí, ó, na cidade de Davos, na Suíça. A gente lê lá o que os economistas, os filósofos, as pessoas estão vislumbrando para um cenário futuro. A gente vê que tudo se encaixa, tudo está se encaminhando. E principalmente essa ideia que Kardec deixou bem claro, se fosse deixar só pelo livre-arbítrio dos homens, a coisa não ia acontecer. Mas ela vai acontecer porque é a vontade de Deus, e ela vai acontecer por uma necessidade. Então, a gente começa a ler lá sobre questão de colapso socioeconômico, colapso socioambiental, são essas palavras que eles estão usando aí, né? Que o capitalismo tem que mudar, mas eles ainda não sabem, né, na linguagem deles, o que é que vai ser o pós-capitalismo de mercado. Mas eles começam a enumerar questões que a gente vê aquilo que Denis falou, é algo muito próximo da ideia que nós temos do que é o socialismo. Mas a gente tem que se despir dessas ideias preconceituosas que tem por aí. As pessoas, né, falam em socialismo, as pessoas confundem com comunismo, põem tudo no mesmo balaio, né, e já começa a condenar sem antes conhecer o que tá, a ideia por trás daquilo. E a gente vê que esses fóruns econômicos mundiais, as ideias que estão sendo colocadas justamente por causa disso, é para isso, né? Ou seja, eles estão visualizando coisas que vão acontecer daqui a 40, 50, 60 anos. Coincide até com os tempos proféticos que estão sendo colocados. Então, é uma construção de uma nova sociedade que o Kardec falou, e que as discussões dos fóruns estão caminhando para essa ideia. E a gente da doutrina espírita tem o privilégio de entender qual que é a parte espiritual que está por trás disso, né? Que é a vinda de uma nova geração de espíritos que vão encarnar na Terra, porque aqueles que são rebeldes ao extremo, intolerantes, aqueles que querem travar o processo, aqueles que não abrem mão, que são egoístas, individualistas, eles, pouco a pouco, vão ser afastados do planeta Terra. E a nova geração vão ser o quê?
pessoas espiritualmente, né? Aquela espiritualização da consciência, são pessoas mais fraternas, né? Então, a ideia de egoísmo, de intolerância, a gente vai ver que isso vai cair com o tempo. É muito bonito. Temos para a nova geração, para os novos tempos, é justamente isso, a sociedade mais fraterna, né? Sem a divisão das classes, né? Sem a divisão de homossexuais, de heterossexuais, de brancos, de pretos, de ricos, de pobres, é justamente uma sociedade fraterna, onde não haverá o egoísmo e o orgulho como características do ser humano, como características preponderantes do ser humano, né? Então, o que toda essa compreensão do sermão profético nos traz é justamente a vivência das bem-aventuranças, a vivência. E o que eu acho incrível quando tu falas é justamente isso. Nós estamos construindo ou atrasando esse tempo da regeneração. Então, quando nós lemos o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, né? O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos damos conta que nós podemos ou auxiliar, sermos os braços encarnados para essa sociedade mais fraterna, ou podemos retrasar, né? De acordo com a nossa atitude e ação. Então, é muito importante nós estarmos conectados, fazendo essa compreensão das parábolas de Jesus. E esse assunto foi bem profundo, por isso que a demora, né? Eu já estava passando vergonha, né? Você lembra que eu fiquei aqui, está quase, está no forno, né? E o livro chegou lá, ele é bem, olha a grossura dele, 310 páginas, né? Então a gente vê que o entendimento baseado nisso tudo que a gente colocou na live de hoje, baseado no que Kardec, Leon Denis e outros, né, o Emmanuel, né, e outras considerações que a gente vê que aquela linha de raciocínio ela expande muito para questões muito atuais, né? Muito e que a gente legal. tem que ter o cuidado para poder, né, colocar a ideia da forma correta e bem resumida para não virar uma coisa muito grossa, né? Um trabalho muito cansativo, né, para quem for ler. Pois é. Wallace, nós queremos te agradecer em nome da ANE Serra Gaúcha, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, te dar os parabéns por esse terceiro, quer dizer, é quarto livro, mas é na sequência do Sermão Profético do tomo 1, né? E que tu possas continuar sendo abençoado nas tuas pesquisas, nos teus estudos, nos teus escritos, para que nós sejamos também abençoados em te escutar. Muito obrigada, Wallace. Obrigada a todos que estão conosco. Obrigada pela participação e convidamos a todos para estarmos juntos na semana que vem, na segunda-feira, às 20 horas, com uma nova live. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Boa Tchau, noite. Gente. Obrigado.